Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Vamos lá então. Pessoal, bom dia. Como já me apresentei, né? Meu nome é Ari. E eu conversava com o diácono dias atrás, né? Sobre essa missão dele, que tem, né? Tido bastante frutos aqui. E eu partilhando com ele um pouquinho da minha história, a gente chegou numa conclusão que eu precisava fazer uma visita para vocês aqui. Para quê? Para ensinar? Não. Para partilhar com vocês aquilo que eu vivi, tá? Então, a ideia de hoje aqui é trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, para que talvez você se encontre nessa história também, tenha vivido isso que eu vivi, ou esteja vivendo isso que eu vivi, tá? Eu vou falar um versículo aqui e depois a gente continua, tá? E se Jesus quiser falar alguma coisa, pode ficar, depois eu faço o versículo. Pode fazer o versículo. Tá. O versículo é de 2 Coríntios, o 5, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É a palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele traz para mim aquilo que eu vivi um passado sombrio, vou dizer assim, um passado sombrio, porque eram situações que eu não tinha orgulho daquilo que eu vivi. Eu vim de uma família comum, uma família normal, não com muito dinheiro, mas também não faltava nada para nós. Vivi uma infância normal. Eu era o mais velho de 4 filhos, de 4 irmãos, né? Eu tinha 3 irmãs que acarretava para mim cuidar dessas irmãs, para minha mãe e meu pai trabalhar. E vivi uma infância dessa forma. E chegou a juventude. Chegou a juventude e com a juventude chegou o que o mundo oferecia para todos nós naquela época. E entre um cigarrinho e outro, acabei entrando no mundo das drogas. E eu vivi esse, vamos dizer assim, esse deserto por muitos anos. Desde os meus 14 anos até os meus 22 anos foram de muita luta contra, que eu lutava contra, mas não conseguia sair. E desses momentos que eu tive passando por isso aí, houve muito sofrimento também. Porque aquilo fazia mal para mim e fazia mal para minha família. E minha mãe e meu pai nunca foram muito de sentar e conversar, nunca foram assim, eles sofriam calado. E eu fui me afundando cada vez mais, porque não tinha com quem conversar. Já havia sido batizado, né? Eu fui batizado na criancinha, fiz o meu primeira comunhão, fiz meu crisma, mas não tive uma vida de igreja. Minha família não me incentivou a ter uma vida de igreja e eu também não me interessei por ter uma vida de igreja. E essa juventude foi chegando, foi indo, o vício cada vez mais forte, já não conseguia me controlar mais, até que chegou a minha juventude, né? Tinha passado a adolescência, eu estava na juventude, conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, eu conheci ela com 16 para 17 anos. Nós namoramos por 3 anos, ela ficou grávida e resolvemos casar, temos que casar, mas eu era uma pessoa viciada, não tinha nada, simplesmente tinha só eu. Aí os pais se juntaram, eu dou isso, eu dou aquilo, faz isso, faz aquilo, vamos casar. Eu falei, não, mas eu não vou casar, como que eu vou cuidar da família? Eu não cuidava nem de mim mesmo. Mas Deus estava ali comigo. Deus cuidava de tudo aquilo, tudo que colocava no meu coração. Hoje eu tenho certeza que era Deus fazendo. Por quê? Casei. Aceitei o casamento, fui e casei. Só que eu não conseguia largar aquela vida da drogadição. Os primeiros anos da minha vida de casado foi muito difícil. Difícil mesmo. Meu filho já tinha nascido. Aí logo veio o segundo filho.
E aquela situação ali. Nunca fui vagabundo. Sempre trabalhei, mas tudo que eu ganhava era para as drogas. Tudo que eu ganhava era droga. Droga. E minha sogra cuidando da minha casa. Aí, Deus começou a tocar. Por quê? Na época, isso há muitos anos atrás, né? Apareceu uma droga chamada crack. E aquilo lá era a droga do momento. Mas muito mais devastadora do que as que já tinham, né? E foi me oferecido aquilo lá. E eu experimentei. Mas Deus fez me dar uma coisa tão ruim, eu passei tanto mal, que não encaixou. Então aquilo ali já foi me libertando daquela droga. Então nunca mais toquei nela. E aquilo eu lutava dia a dia. Com as outras que eu já tinha dependência. Já lutava dia a dia. Às vezes eu acordava e não conseguia ir trabalhar, porque passava a noite toda em claro, a noite inteira andando dentro de casa, né? E não conseguia trabalhar. E alguma coisa aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que cuidou de mim naquela noite. Por quê? Uma certa noite eu passei a noite toda drogado e fui deitar. E cara, você sabe como que é, deita na cama drogada, a gente rola pra cá, rola pra lá e nada. E algum momento eu olhei pra porta do meu quarto, havia um clarão muito grande, parecia uma luz acesa bem na porta, mas não estava no quarto todo, só na porta. E eu não conseguia entender, porque eu não tinha uma vida religiosa. Eu não conseguia entender aquilo. Só que não me falava nada. E eu fiquei naquela, mas eu virava pra cá, eu olhava de novo, a luz estava lá da mesma forma, né? Será que é coisa da minha cabeça, né? Será que é coisa que... Será que é alucinação, né? E não me falou nada. Eu simplesmente virei e falei, não vou olhar mais, e fiquei. Meus irmãos, a partir daquela noite, nunca mais eu toquei em droga. Tirou da minha vida como se tirasse isso aqui, pôs pra cá, isso aqui não é seu mais, acabou, você não tem mais. Não sentia nem vontade mais. Tirou como se fosse um doce que tira assim, tira, acabou. Então hoje eu tenho certeza que era Nossa Senhora que foi me visitar aquela noite e separou eu. Me separou daquilo que não era mais, fazia parte da minha vida, aquilo lá era vida passada. E desde então, eu me propus a seguir Jesus. Eu me entreguei minha vida para Jesus. E você pensa que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas ficaram fáceis? Não, não ficaram fáceis. Porque o olhar das pessoas que me conheciam me repreendiam. Quantas vezes eu ouvi dizer, você não tem jeito? Quantas vezes? O Evangelho está falando agora, diácono. Exatamente. Quantas vezes eu ouvi isso de parentes, não foi de gente distante não. O seu casamento não tem jeito, o seu marido não tem jeito. Seu marido não vai para frente. E não confiava naquilo que eu estava vivendo já. Muitas vezes eu ouvi falar, ô irmão, quem te viu, quem te vê. E eu administro, né, eu servindo Eucaristia. Acabava a missa, o irmão ia lá e falou, ô irmão, quem te viu, quem te vê, né? Eu falei, aquele Deus que fez na minha vida vai fazer na sua também. Né? Então, irmãos, o que eu queria partilhar com vocês é que cada um de vocês, como eu, como Jesus, como diácono, tem jeito. Seja qualquer sacrifício que tenha, porque eu sei que a luta dentro de nós mesmos é muito grande. A luta de querer sair é muito grande. Eu sei porque eu vivi isso. Então eu não estou aqui para repreender ninguém. Estou aqui para partilhei para vocês a minha vida, aquilo que eu vivi e aquilo que Deus quer que eu viva, que é evangelizar, é que levar a palavra de Deus. Hoje nós participamos de um grupo de oração onde a gente entrega a nossa alma para poder estar evangelizando aquele pessoal que chega ali. Muitas vezes chega lá com outros problemas, não é droga, é bebida, problema com o marido alcoólatra, problema com enfermidades. Chega todo tipo de pessoas lá no nosso grupo de oração. Mas é para isso que nós estamos lá. Nós sabemos
que cada um precisa da palavra certa na hora certa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, tenha coragem. Tenha coragem, que isso aqui é passageiro. E vou te falar uma coisa para vocês com todo o coração. Só do passo de vocês estarem aqui hoje é um passo muito grande. É um passo muito grande. Basta vocês acolher isso no coração e dizer que vocês querem a graça de Deus na vida de vocês. E viver esse Deus. Porque Deus não é falar da boca para fora. Deus tem que viver. Viver a igreja. Viver o evangelho. É isso que eu tenho para vocês hoje, irmão. Tá? Não desista. É difícil a batalha? É difícil. Nós sabemos que é difícil. Mas tenha força. Não desanime não. Não desanime não, porque tem uma família toda te esperando lá. E essa pessoa estão sofrendo com vocês distante, mas querem você por perto, curados. Curados de todo tipo de vício, todo tipo de trauma. Seja na adolescência, seja de qualquer forma. Você tem uma família lá te esperando. E ela quer do jeitinho que Deus fez vocês, fez cada um de vocês. Puros. Puro de coração, de alma. Puro de saúde. Tá? É isso que eu desejo para vocês. Amém? Amém. Você quer falar alguma coisa? Quero. Eu gostaria de agradecer a Deus neste momento pela vida de cada um de vocês. Deus conhece a nossa história, Deus conhece o nosso coração e Deus sabe de tudo que a gente precisa. Mas uma coisa só é necessária para que Ele haja na nossa vida, que a gente dê liberdade. Vocês já ouviram falar que o nosso coração, ele só tem chave pelo lado de dentro, porque nós temos que abrir. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que esse Deus possa realizar alguma coisa na nossa vida. O meu nome é Jesus, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, que chama Isa. Nós temos 36 anos de casamento. Deus nos presenteou, nos emprestando 2 filhos para cuidar, o Renan com 34 e a Adriele com 30. E como o Ari disse, a nossa vida, ela não é fácil. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, que nós somos pessoas criadas para o céu. Nós não somos pessoas criadas para viver neste mundo da maneira que este mundo quer nos levar. Como o diácono falou do inimigo, nós do princípio até a nossa morte, nós vamos traçar e nós vamos travar uma batalha muito grande com o inimigo de Deus. Porque a partir do momento que Satanás se rebelou contra Deus, ele vai querer levar o maior número de pessoas com ele. Ele é inimigo da salvação e ele não vai querer deixar a gente ser salvo. O nosso objetivo maior, gente, é o céu. O nosso objetivo maior é um dia estar face a face com o nosso Criador. Mas para que isso aconteça, nós temos que peregrinar nesta terra aqui. É fácil? Não, não é fácil. Eu também venho de uma família muito grande, humilde, simples. O meu pai bebia muito, chegava em casa, ele quebrava tudo. Ele gastava todo o dinheiro dele com bebida no bar. Quando não, as pessoas batiam lá em casa e falavam: gente, vai lá buscar o seu pai, que o seu pai está brigando. E quando chegava em casa, ele quebrava tudo. Quando nós menos esperávamos, chegava uma pessoa lá e falava: olha, eu vim buscar a geladeira
que seu pai me vendeu. Olha, eu vim buscar o fogão que seu pai me vendeu. Então, gente, eu tinha um irmão que trabalhava na gráfica, nós éramos em 10 irmãos, mais o meu pai e minha mãe, 12. Hoje nós somos em 9, com o meu pai e minha mãe falecido. E a vida nossa sempre foi dura, a vida nossa sempre foi sofrida. A minha mãe não faltava da missa nem um domingo. O dia que faltava ela da missa um domingo, não era dia para ela. Por que isso? Porque era nesse Deus que ela conseguia ter a esperança de tudo aquilo que ela estava passando. Então ela não podia faltar da missa, ela não podia deixar de receber a Eucaristia, que era o que dava força para ela aguentar e suportar o dia a dia. Eu tinha um irmão que trabalhava na gráfica, porque ele dava dinheiro em casa, ele achava que tudo ele podia. A minha mãe fazia um arroz e um feijão, como a gente era muitas pessoas, era ovo que se comia quase todo dia. E ele chegava em casa naquele almoço prontinho, quentinho. Ele chegava lá, falava assim, eu dou o dinheiro tudo dentro de casa para comer ovo todo dia. Ele pegava o prato e tudo e jogava a comida dentro do lixo. A minha mãe chorava quieta, ela lembrava muito Nossa Senhora, ela só ficava quieta. E um dia ele falou para ela falou para ele, não faça isso, a comida é sagrada, é o que nós temos para comer hoje. E o tempo foi passando, irmãos, a minha mãe adquiriu um câncer de pulmão que naquela época ainda não tinha descoberta para que era, como lidar com esse câncer. Resumindo, eu perdi minha mãe com 13 anos. Ali caiu o chão para mim, porque, não sei se vocês conhecem a Vila Virgínia, tem a rua Caramuru, e na Caramuru, onde é o Savenhago hoje, tinha uma serraria brasileira. Então eu ia com a minha mãe, dado de mão, andando até lá, para buscar serragem para poder ferver roupa. Então eu tinha um contato com minha mãe, muito bacana. E ao perder ela com 13 anos, os meus irmãos tudo casado, ficou eu e meu pai. Eu caí no mundo, como o Ari disse. Eu entrei no mundo das drogas, eu fui se desvencilhando do mundo, das coisas que era de Deus, e fui entrando nas drogas. Entrando nas drogas. Eu saía de casa sexta-feira, voltava na segunda, porque eu dormia na casa dos meus supostos colegas. E assim foi indo a minha vida. Um vazio muito grande numa sexta-feira, sabe? Eu pensei comigo, poxa vida, eu não quero levar mais essa vida. Eu vou morrer na sarjeta desse jeito. Até que uma colega, uma bendita, uma abençoada de uma colega, falou assim para mim, olha, eu vou te levar para um grupo de oração. E me levou para o grupo de oração. A vida foi continuando. Deus me deu a graça nesse grupo de oração de eu conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa hoje. E ali a gente foi continuando a nossa caminhada, a nossa vida. Eu colocava meu joelhinho, comecei a conhecer esse Deus melhor, colocava o joelhinho no chão todos os dias e falava, Senhor, se é para mim ter uma esposa e construir uma família, que essa pessoa permaneça na minha vida. Se não for, o Senhor tira. E ele permaneceu, ele deixou nós construirmos uma família. E nessa família, gente, as coisas não foram fáceis. Nós fomos lutando, nós fomos batalhando. Eu trabalhando em 2 serviços. Como o Ari disse, como que eu vou cuidar de uma família se eu não cuido nem de mim? É aí que entra Deus na história. É aí que entra esse poder maravilhoso de Deus,
que vai e quer mudar a nossa história. A cada um de vocês não foram construídos para a tristeza, para as infelicidades. Nós fomos construídos para termos alegria. Nós vamos deixar de passar dificuldade, necessidade? Não. Nós vamos continuar tendo dificuldades. Nós vamos continuar passando apertos. Mas esse Deus vai providenciando. Esse Deus vai fazendo e vai trazendo de volta a nossa dignidade. Sabe? Vocês já chegaram a se perguntar quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Deus não quer que nós sejamos qualquer um. Eu falo isso olhando no olho de cada um. Gente, vocês têm valor. Vocês são importantes. O mundo quer nos destruir e o mundo quer fazer com que nós olhamos para nós e falamos assim: nós não valemos nada. E nós valemos sim, gente. Nós valemos sim. Nós somos muito importantes. Como o Ari disse, tem pessoas que estão esperando por vocês lá. Vocês têm família. Vocês não estão sofrendo sozinhos. Essas pessoas estão sofrendo junto com vocês, da maneira deles. Ah, mas Jesus, eu tenho um pai que nem liga para mim, eu tenho um pai que nem conversa comigo. Ou às vezes meu pai já até morreu. Mas essas pessoas sofrem caladas. E aí eu continuei a minha caminhada, continuei conhecendo Jesus. Tinha um servo na renovação carismática, um tal de Tiãozinho, uma pessoa negra, que ninguém dava nada para aquele homem. Como aquele homem era ungido, como aquele homem era usado por Deus. E um belo dia ele falou: Jesus, vem participar da liturgia, vem trabalhar para Deus. E eu comecei a trabalhar na liturgia. Sabe por quê? Porque a gente precisa, a partir do momento que conhece Deus, trabalhar para Deus, passar para as pessoas as maravilhas que Deus faz na vida da gente. E aí eu continuei, comecei a trabalhar na liturgia, ia lá na frente nas missas, fazia leitura. A vida minha continuou sendo um mar de rosas? Não. Eu conheci no serviço um chefe. Na hora que eu estava bem engajado na igreja, eu encontrei essa pessoa que me levava para o Pinguim todos os dias e me pagava tudo. Eu achava o máximo aquilo ali. E quando mais eu menos pensava, eu fui me desviando do caminho de novo. Eu que já havia me convertido, porque a nossa conversão tem que ser diária, todos os dias, mas a gente tem que ficar esperto, porque o inimigo vem e nos tira do caminho. E assim começou a minha vida de novo, no álcool. Eu me encontrava com os meus cunhados em Bonfim, eu pegava o copo 9 horas da noite, 9 horas da manhã, 10 horas da noite eu estava com o copo na mão ainda. Naquela época nós já tínhamos um carro, a minha esposa queria vir dirigindo, eu ficava ignorante de uma tal maneira que eu falava: não, eu não vou dar o carro para você, eu estou bem. E ela vinha ali com um tercinho na mão, no trecho de Bonfim até Ribeirão Preto, rezando para que Deus não deixasse acontecer nada. E ela, como muito sábia, ela esperava eu sair da bebedeira. Na segunda-feira, eu com a cabeça desse tamanho, ela me colocava no sofá, falava: senta aqui, vamos conversar. E ali ela falava com todo carinho, com todo amor: quando nós casamos, você fez um juramento. Você fez um juramento perante a Deus, que te deu essa família. Agora você quer matar todo mundo. E aquilo ali, irmãos, eu chorava, porque eu entrava num arrependimento muito grande. Aí eu falava para ela: não, eu não vou beber mais. Gente, chegava quarta-feira, quinta-feira, me dava uma secura na garganta, eu começava tudo de novo. E assim foi perdurando um bom tempo. E ela nunca desistiu, ela sempre rezando, pedindo que Nossa Senhora protegia a gente onde a gente estava, para não acontecer nada. E assim foi indo. Até que um belo dia,
eu coloquei o joelhinho no chão e falei: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. E aí, num aniversário de 13 anos, de 15 anos de uma sobrinha lá em Bonfim, eu falei para minha sogra assim: ó, esse aqui é o último copo de cerveja que eu ponho na boca. Ela falou assim: ah, Jesus, você sempre... Lá eles me chamavam como Rostem, por causa de bola. Você sempre falou isso? Então é mais uma vez que você está falando isso. Falei: minha sogra, esse é o último copo de cerveja que eu ponho na boca. E gente, por incrível que pareça, aquele foi o último copo de cerveja que eu pus na boca. Eu pedi para Deus: Senhor, me tira a vontade dessa cerveja, porque eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, me tira. E assim, Ele ouviu as orações da minha mulher, Ele ouviu o meu clamor, resolveu ter misericórdia de mim e mudou a minha vida. Hoje eu estou aqui para falar para vocês que não deixa se abater por aquilo que vocês estão vivendo hoje. Por isso que eu louvei a Deus pela vida de cada um de vocês e louvo pela vida de cada um deles que estão diante desse serviço. É uma missão muito bonita, árdua muitas vezes, mas é uma missão bonita, porque eles que estão à frente desse serviço, eles acreditam em vocês. Agora só precisa vocês acreditar em vocês mesmos e falar: eu posso, em Jesus Cristo eu posso. E um dia, irmãos, nós vamos encontrar vocês lá na rua. Um dia vocês vão encontrar a gente e vai falar assim: Jesus, aquilo que você falou para mim é verdade. Estou aqui curado, estou aqui liberto. Sabe? Então vocês precisam acreditar em vocês. Vocês não são esses fracassados que o mundo quer colocar na cabeça de vocês. Vocês têm valor, nós temos valor. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um. Hoje podemos estar passando por momentos difíceis, mas isso vai passar, gente. Acreditem, continue buscando, continue querendo vocês ser libertos de tudo que vocês estão vivendo. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um de nós. Continue dando oportunidade para Ele, para que Ele faça em vocês aquilo que Ele fez em nós e continua fazendo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família muito estruturada. Hoje, graças a Deus, todos os meus filhos servem a Deus da maneira deles. Sabe? É assim que tem que ser, é a gente acreditar. Lá em João 17, tem a oração sacerdotal, que Jesus, antes de subir ao Pai, Ele faz uma oração por nós. Pai, eu entrego todos estes que me destes para cuidar, porque são filhos teus. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu rogo-te por eles. Então, irmãos, Deus está ansiosamente esperando pela nossa conversão. Abre o coração, deixa Ele fazer. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão tendo essa oportunidade, estão se dando essa oportunidade. Porque se vocês estão aqui, como o Ari disse, é porque vocês querem mudar de vida. E Deus vai dar a oportunidade para vocês mudar de vida. Não desista do sonho de vocês. Nunca é tarde. Ah, Jesus, mas eu já perdi muito tempo da minha vida. Não. Como o Ari disse na palavra, se faz coisas novas todos os dias. Então não percam a esperança. Deixa esse Deus cuidar da vida de cada um de vocês. Continue dando essa oportunidade, porque lá na frente, o dia que a gente se encontrar, eu vou dar um abraço em vocês e falar assim: ó, obrigado pelo teu sim, obrigado pela oportunidade que você deu, porque Deus quer fazer da gente vencedor, gente. Eu não tinha nada, eu não era nada, continua não sendo nada,
Mas Deus a cada dia vai me dando, vai preenchendo meu coração com alegria. Deixo de passar as dificuldades? Não, continuo passando. Mas longe das drogas, longe da bebida, já fazem 27 anos que eu não sei o que é colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu deixo de participar do churrasco, das festinhas? Não. Graças a Deus, Deus me emprestou uma área de lazer, e naquela área de lazer eu gosto de levar todas as pessoas lá, e ali a gente se confraterniza. Só que eu não tenho mais vontade de beber. Mas não deixo de confraternizar. A vida continua. A gente não pode perder as amizades com as pessoas porque eu sou de Deus. Pelo contrário, nós temos que fazer mais amizades. Então, gente, é isso. Eu já falei demais, sabe? Deixa Deus cuidar da nossa história, porque nós vamos ter um final feliz. Amém? Eu só queria dar uma fortalecida. Esse versículo que eu li agora há pouco, 2 Coríntios, vai falar: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Irmão, é bola para frente. Aquele que ficou para trás está para trás. Nós não vamos recuperar mais esse tempo aí, ficou perdido no tempo. A gente tem que viver o amanhã, viver o hoje e pensar no amanhã de ser pessoas melhores, de conseguir viver a palavra de Deus na sua plenitude. É isso que Deus está pedindo para nós hoje. Aquilo que era velho, tudo se fez novo. Então, bola para frente. Não deixe que o mundo incrimine vocês, não deixe que o mundo te desanime. Não deixe não. Como Jesus disse, todos nós somos filhos de Deus. Independente de cor, raça, distinção, vícios, continuamos sendo filhos de Deus. Só que para isso, nós precisamos dar um passo à frente. Deixa aquilo que está para trás. E vamos para frente. Que a nossa família está esperando cada um de vocês lá. Tá? Amém? Amém. Eu só pediria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Vamos rezar um pouquinho. Apesar que o diácono já fez as orações. Senhor Jesus, nesta manhã, o Senhor que está presente aqui no nosso meio, eu venho render graças ao teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor está dando para cada um de nós. Muito obrigado por esses teus filhos que aqui estão. Muito obrigado por tudo que nós estamos passando, Senhor. Hoje nós não entendemos, mas o Senhor, pouco a pouco, vai colocando no nosso coração que nós somos filhos amados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada filho teu que está aqui. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama da maneira que nós somos. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado. Dessas pessoas que trabalham aqui e desses meus irmãos e teus filhos que aqui estão. Nós estamos passando, Jesus, um momento aqui neste lugar. Mas eu creio que o Senhor tem propósitos melhores para cada um de nós. E eu te entrego cada um deles, Jesus. Continuo pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós, porque ainda nós não compreendemos qual é o teu desígnio para a vida de cada um. Misericórdia de nós, Jesus, porque muitas vezes nós erramos. Mas nós acreditamos que o Senhor tudo pode. Nós acreditamos que o Senhor tem planos melhores para esses teus filhos e para cada um de nós. Eu quero render graças, eu quero louvar o teu santo nome, porque eu creio que o Senhor vai libertar a cada um desses teus filhos e a cada um de nós em tudo aquilo que nós estamos passando. Derrama, Senhor, a tua graça sobre cada um de nós. Derrame, Senhor, a tua graça sobre este lugar.
Derrame, Senhor, a tua graça sobre os familiares das pessoas que aqui trabalham, dos familiares de todas as pessoas desses teus filhos que aqui estão. E fortalece a nossa fé, Jesus, que nós não tenhamos medo de nos abrirmos para a ação da tua graça, do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, Jesus, possa fortalecer, possa colocar dentro de nós a importância que nós temos, porque nós somos filhos amados. Preencha, Jesus, cada espaço vazio que está no nosso coração. Retire todo o medo, Jesus, retire todas as dúvidas, retire todo o fracasso que o mundo coloca dentro de nós, porque nós somos cidadãos dos céus. Coloque a tua esperança, coloque o teu amor em cada coração, para que nós possamos dar passos mais firmes na nossa fé e um dia alcançar o teu reino prometido, que é o céu. Louvado seja Jesus por tudo que foi falado aqui nesta manhã, pela tua palavra que foi proclamada, pela tua misericórdia que está sendo derramada, pelo teu Espírito Santo que está fortalecendo a cada um de nós, e por Nossa Senhora, que nos cobre a cada dia com teu manto sagrado. Muito obrigado. Louvado seja por cada irmão que aqui está. Louvado seja pelos seus familiares e louvado seja por cada pessoa que trabalha por aqui. Continue, Jesus, derramando as tuas bênçãos, as tuas graças sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, eu posso dar um abraço em cada um de vocês? Deixa eu fazer um complemento, Jesus? Pode. Há dois tipos de cristãos. Tem aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Se você é uma pessoa que traz sofrimento, que traz angústias, seja espiritual, seja financeira, seja vícios, seja o que for, com toda a certeza desse mundo, vocês são escolhidos. Amém. Então, guarde isso no coração. Vocês não são qualquer um, vocês são escolhidos de Deus. Esse passo que vocês estão dando aqui hoje é de um cristão escolhido por Deus. Amém? Amém. Vamos para a bênção? Gente, que beleza. Gratidão. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? É isso mesmo. A pergunta é, vocês querem essa graça na vida de vocês? Sim. Vamos pagar o preço? Vamos pagar, porque tem um preço. Vamos pagar esse preço. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena pagar o preço? Vale a pena. É vida, né? É Vale a vida. pena. Vamos para a vida? Jesus é a vida, né? É o caminho e a verdade. Amém, gente? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós com a intenção do glorioso São José e de nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.